Só as mulheres entendem isso. Pedido de conselho aqui, vamos ouvir, pastora. Bom dia, a dia. paz do A Senhor paz. Jesus Cristo. Eu gostaria que esse áudio chegasse até o pastor Francisco Chago. Eu preciso de uma resposta, porque eu moro aqui numa cidade, e é uma cidade que comemora as festas, né, da Igreja Católica. E o meu companheiro sempre trabalha nessas festas, mas em casa. Os pessoal vem, né, chama romeiro, aí vende banho e alimento. Eu queria que o pastor Francisco Chaga me respondesse em nome de Jesus. Para mim, eu estou pecando contra Deus, servir as pessoas, vender comida e vender banho para as pessoas tomar banho. Não, Josefa, não está não. Você não está pecando não. E pode ser que tenha alguém que diga, mas pastor, o senhor estou escandalizado com o seu conselho, o pessoal vem para adorar a imagem, vem por causa das festas pagãs, né? Mas deixa eu explicar. A palavra de Deus diz, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Olha, se Deus manda dar de comer e de beber ao inimigo, imagina uma pessoa que não é sua inimiga, né? Se fosse eu já fui adorador de imagens. Eu tinha situação que eu me apegava com tudo quanto era santo, São Pedro, São João, São Francisco, não sei com quem, e ele não resolvia nada que também não pode resolver. Mas deixa eu lhe falar uma coisa importante. Se fosse eu colocaria lá, só o Senhor é Deus, e colocaria lá 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pronto. Botava um cartaz, botava lá, quem fosse lendo estava recebendo a palavra. Eu vou ser sincero, se uma pessoa se viesse para Mossoró, ela cultua Santa Luzia, né? Os católicos aqui têm como, segundo ele, como é que eles falam que é? Faz tanto tempo que eu não sou católico, eu estou esquecido. Eles falam que padroeira, que a padroeira da cidade de Mossoró é Santa Luzia, a protetora dos olhos. Aí, digamos, chegasse alguém na minha casa que viesse na procissão pedindo para usar um banheiro, como já aconteceu, que a rádio fica bem onde passa a procissão, pedindo um copo d'água, eu ia dizer que não? De maneira nenhuma, eu dou na maior, sem problema nenhum. Não vou negar um copo d'água, um banheiro para a pessoa usar, de maneira nenhuma. Vocês vão rir. Mas eu fiz, na primeira procissão, esse prédio lá aqui da rádio é alugado, né? Eu sou inquilino desse prédio. Tem quem quer ver? Esse prédio, eu sou inquilino dele, vai fazer 20 anos. 20 anos que a gente paga aluguel nesse prédio. Inclusive eu tenho vontade de comprar. Se Deus quiser me dar, eu quero. É porque eu não coloquei nem a mão nele ainda, eu vou colocar. Vou profetizar que Deus vai dar. Sabe para quê? Que eu queria fazer uma pensão só para pão da vida, para quem viesse para cá ficar hospedado lá. Mas a gente tem onde hospedar as pessoas, né? Aí quando a procissão começou, estava passando na porta, eu estava na porta. E aí o pessoal ia passando, e aquelas pessoas que eram conhecidas minhas, oi Chico, eu dizia, quer usar o banheiro? Não, quer usar o banheiro não. Eu chamava eles para usar o banheiro, quer beber água? Quando era um amigo muito, muito chegado, tinha muita amizade comigo, eu dizia, vem rapaz, venha para cá, vem usar o banheiro. E muitos vinham. Não tem problema nenhum, minha amada, você fazer comida para os romeiros, você ter um lugar para eles tomar um banho. Qual é o problema que tem nisso? Não tem problema não. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os católicos, eles são cristãos. Eles são cristãos. Eles não são adoradores de outro Deus. Eles às vezes são idólatras, porque a igreja levou eles para isso. Adorar São Francisco, Santa Luzia, São João, São Paulo. Mas hoje já existe na igreja católica muitos católicos que não reverenciam. Aí, a Francisca Saim está dizendo, eu era também devota de São Francisco. Cara, eu era.
por falta de conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguns prosseguem ainda, pastora, com esse costume, mas eles são cristãos, eles acreditam em Jesus. Como é que eles oram? Eu orava, São Francisco, fale com Jesus. Só que eu mandava São Francisco falar com Jesus quando a palavra dizia que é um só mediador entre Deus e nós, que é Jesus. Então eu falo logo direto com ele, eu não preciso de uma ponte, eu não preciso de alguém que está dormindo. São Francisco, que morou em Assis, na Itália, alguns chamam São Francisco da Chaga, a Igreja Católica diz que ele tinha nas mãos a chaga de Jesus. Quem foi São Francisco? Eu li muito sobre a vida dele. São Francisco foi um jovem, rico, filho de um grande comerciante, que renunciou à riqueza, e até as vestes ele tirou e entregou para o pai dele, fez um voto de pobreza e prosseguiu uma vida de pobreza. Amava a natureza, amava servir a Deus, entrou em choque com a Igreja Católica da época, né? Ele foi um homem santo, e as pessoas passaram a adorar ele, que é um erro, né? E isso não mudou, não. Ainda hoje tem pessoas que querem adorar os pastores, os pregadores, as pregadoras. Está errado. Nós somos oráculos de Deus, mensageiros de Deus. Quando você vê um homem como eu, como a pastora Ângela, como a pastora Jossanete, como o pastor Gabriel e outros pastores, que a gente tem uma vida dedicada a Deus, a gente vive só para a obra 24 horas, as pessoas querem adorar essa pessoa, querem idolatrar. Não idolatrem. Eu não aceito. Eu sempre preguei isso aqui. Por quê? Porque Deus disse que a glória dele ele não dá a ninguém. Vocês têm amor por nós? Maravilha. Quando eu cheguei na igreja de São Paulo, eu quase não chego no púlpito, as pessoas me abraçando, mas não era me adorando, era me abraçando, carinho, nem me ver. As pessoas pedindo oração, trazendo fotografias para o pastor orar. Por quê? Porque elas entendem o seguinte: ele é um homem de Deus. A Bíblia fala de Eliseu, fala de Elias, fala dos profetas, fala de homens de Deus que falavam com Deus e Deus realizava, e é verdade. Mas você não pode atribuir o milagre que você recebe ao homem. E vocês podem observar que eu tenho muito cuidado. Todas as vezes que eu digo que vou para algum lugar, eu digo se Deus permitir, se o Senhor me permitir. Eu nunca digo eu vou, não. Eu digo se o Senhor me permitir, se Deus deixar. Tudo que eu vou fazer é assim. Eu coloco Deus na frente, porque eu sei que Ele é que tem um poder, Ele é que manda, Ele é tudo, Ele é quem está no comando de tudo. Inclusive eu estou aqui agora ao vivo, falando com vocês agora aqui nessa sexta-feira, porque Ele permitiu. Ele permitiu nós estarmos aqui, eu e a pastora. Mas você não pode adorar o homem. Agora os católicos são pessoas cheias de amor, povo bom demais. Eu digo porque eu convivi entre eles. Minha mãe foi 23 anos presidente da Legião de Maria aqui em Mossoró. Minha mãe ela era uma peregrina, não era, pastor? Ela vivia de casa em casa. Que eles falam não é orar, fala rezar. O único problema é que os católicos, às vezes, por engano, por não conhecer a palavra, eles pedem a Santa Luzia a cura dos seus olhos, porque ela é protetora dos olhos na tradição católica. Quando Jesus Cristo diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então eles pedem, e pastor, e por que Deus faz milagre no meio dos católicos? Sabe por que Ele faz? Porque os católicos pedem assim como eu pedia. Ô São Francisco, fale com Jesus para me atender. O que é que o católico está dizendo? Que quem faz é Jesus. Ele já está atribuindo que é Jesus que faz. Ele está enganado, que está pedindo a São Francisco, não precisava, era só falar com Jesus direto. É o único mediador entre Deus e os homens, segundo a palavra. Mas são pessoas boas, são pessoas maravilhosas. Ontem mesmo eu recebi um dízimo aqui de uma católica, lá na igreja. Quando eu cheguei na igreja, está aqui, ó. A irmã Francisca deixou esse dízimo para a igreja. Ela é católica. Eu tenho muitos católicos que dizimam aqui, que ajudam a gente. Eles são cristãos como eu sou. Eles acreditam nas imagens como eu acreditava no passado. Hoje não acredito mais, porque conheço a palavra. Eu tenho admiração pelos discípulos, João, José, por esses santos que a igreja católica cultua. Eu tenho uma admiração,
Mas não peço nada a eles, porque pela palavra de Deus, pelo que está escrito, eles estão dormindo, todos eles. Na fé católica, eles imaginam que essas pessoas, São João, São Pedro, todos os santos, eles imaginam que foram para o céu, foram morar com Deus, estão do lado de Deus, e não é verdade. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que eles estão dormindo, descansando. Tem muita gente que morreu na fé católica e outros que ainda vivem na fé católica que estão salvos. Pastor, pelo amor de Deus, estão salvos. Como também tem muito crente que está salvo e não está. Tem outros que não está. Eu provo para você na palavra, meu irmão, eu vou na palavra. Eu não quero saber a opinião do homem, não. Eu vou no que está escrito. Jesus Cristo disse: muitos dirão Senhor, Senhor, e eu não os ouvirei. Jesus Cristo disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem você acha que vai ser salvo? Um católico que tem um bom coração? Um católico que tem temor a Deus? Um católico que leva uma vida de santidade? Que às vezes é devoto de um santo, simplesmente por ignorância, falta de conhecimento bíblico? Quem é que vai ser salvo? Ele ou um crente de fachada? Ou um crente que está no meio do povo de Deus, fazendo fofoca, plantando contenda, pecando escondido, achando que o pastor não vê, os irmãos não vê, mas Deus está vendo. Então, na verdade, os católicos são para nós irmãos nossos na fé, eles creem em Cristo Jesus, nós cremos também. Aqueles que não têm nenhuma comunhão com a nossa espiritualidade, pastora, são os budistas, né? São as pessoas que vivem em outras religiões adorando outros deuses, como por exemplo na Índia, as pessoas adoram as vacas, os macacos. Aí está aqui na palavra, olha aqui o que é que a palavra diz aqui, vou mostrar na Bíblia. Eu gosto de dizer isso, irmãos. Não estou defendendo católicos, não, eu estou defendendo a palavra, estou defendendo a verdade. Eu amo o povo católico. Inclusive nós temos muitos irmãos que eram católicos, que hoje são da Pão da Vida, que amam a palavra de Deus. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que diz. Pastora, leia aqui, pastora. Lê aqui a partir do versículo 18 de Romanos 1. Lê aí. Pode ler que depois eu vou fazer um comentário para os irmãos entenderem bem direitinho. Diz assim a palavra do Senhor: Presta porque atenção. do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pronto, está aí. Conheceram a Deus, mas não tomaram para si como Deus. Adoraram outras coisas, pássaros, animais, né? E até humanos. Quantas pessoas, a pessoa que é budista, ela fica naquela adoração, naquela veneração a Buda. Aí ela está fora dos propósitos de Deus. Por quê, pastor? Porque está adorando aquilo que Deus repudia, que Deus abomina. Mas não venha me dizer, não adianta, porque não é verdade, que um católico, uma pessoa boa, só faz o bem, não faz mal a ninguém, a pessoa que tem um coração voltado para Deus, que ama a Deus. A minha mãe, quando ela era católica, ela ficava escutando a rádio rural de Mossoró, que é a rádio católica. Na sexta-feira santa, a rádio passava
num disco vinil, a história da paixão de Cristo. Talvez você tenha assistido isso, era pelo rádio na época. E quando era às 3 horas da tarde, eles botavam num horário que coincidia, 3 horas era a hora que Jesus Cristo morria. Minha mãe chorava barbaridade com aquilo ali, ouvindo o áudio, os açoites do chicote romano, o martelo batendo nos cravos romanos, cravando Jesus na cruz. Eu ficava morrendo de dó dela, porque ela chorava, meu Jesus. Mamãe ficava se derramando em lágrimas. Ela era católica. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que Deus é que conhece o que está aqui dentro. Olha. Aqui dentro. Aquela igreja do passado, aquela igreja de quando eu aceitei Jesus, que dizia, se você não for da minha igreja, você está condenado. Essa igreja não pode mais falar isso, porque hoje o povo tem conhecimento. A salvação, ela não está na placa da igreja. Pastor, como é que Deus vai escolher os que são salvos? Pelo coração, pelo amor que tem por Ele, pelo respeito, pelo temor. Você veja na história bíblica homens como Davi, que fizeram tanto mal, mas ele se arrependia, chorava, pedia misericórdia. Deus, não me deixe não, Senhor, não me abandone não, eu não sei viver sem o Senhor. Pronto, Deus perdoava. Então isso é que traz para nós a certeza de que Deus não escolhe ninguém por placa de igreja. Está escrito na palavra, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Mas essa palavra é para os idólatras que coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Os católicos estão errados? Estão errados em adorar a imagem. Por quê? Porque não precisava disso, não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma de você ter Nossa Senhora, ter São João, ter São Pedro, ter São Paulo. Não tem necessidade, não precisa, você já tem Jesus. Jesus é suficiente para tudo. Entendeu? Então realmente não tem necessidade. Mas Deus vai mandar esse povo para o inferno? Esse povo que vive falando o nome dele, que glorifica o nome dele. Minha mãe era católica e gostava de ler a Bíblia. Só que ela ali não compreendia. Na hora que a Aparecida Borges, minha irmã, começou a pregar a palavra para ela, ela passou a ser crente. Então, quando você vê essas pessoas assim, são pessoas que Deus ama, meu irmão. Eu sou um homem esclarecido. Eu não tenho viseira não. Quem tem viseira é burro, só vê aquela coisa ali. Não, você tem que ter uma visão macro. Tudo me é apresentado, mas nem tudo me é lícito, diz a palavra. Então eu tenho que ler tudo, saber de tudo. Eu já li livros espíritas, já li o livro dos Espíritos de Allan Kardec, já li o Espiritismo, já li livros de André Luiz. O espírito que, segundo a fé espírita, escrevia, psicografando através de Chico Xavier. Irmãos, nós temos que ser crentes e a nossa fé tem que ser uma fé racional. Eu creio no meu Deus, eu amo o meu Deus, mas eu não vou julgar ninguém não, quem vai julgar é Ele. Deus diz que nós não somos juízes, nós somos servos. Então não posso julgar ninguém. Eu vou dizer que não admiro um Chico Xavier? Não, eu não admiro ele pela religião dele, pela fé que ele tinha, eu não aceito. Porque está escrito que ao homem foi dada a oportunidade de morrer uma vez só. Então eles acreditam na reencarnação, não creio. Morreu, segue-se o juízo de Deus, acabou-se. Mas eu admiro ele pelo aspecto humano, porque ele foi um homem que viveu pobre, morreu pobre, vendeu milhões de livros e todo o dinheiro que arrecadava era para fazer caridade. Como é que você não admira uma pessoa dessa? Como é que você não admira a Madre Teresa de Calcutá, da Igreja Católica? Uma mulher que viveu para a pobreza, ajudando. Você tem que admirar pelo menos por isso. Como é que você não admira um homem como São Francisco? Fala São Francisco de Assis, porque era de Assis na Itália, que renunciou tudo. O pai era rico, ele renunciou tudo. Fez um voto de pobreza e viveu para a pobreza, viveu para a natureza. A fé dele eu não questiono, mas a maneira dele viver, eu tenho certeza que agradava a Deus. Agradava a Deus.
Enquanto tem muitos religiosos aí que não lembra de ninguém, não quer saber de ninguém, não dá de comer a ninguém, não dá nem tchau, não cumprimenta ninguém. Tem muito crente aí, muito crente. É o famoso crente camarão. Você sabe o que é o crente camarão? Me perdoe a expressão grotesca da palavra, é o crente com a cabeça cheia de bosta. Camarão, o cérebro dele, as fezes dele é guardado na cabeça. Você sabia disso? É o crente camarão. Porque ele acha que é melhor do que todo mundo, ele é um fariseu por excelência, ele acha que só ele é salvo, ele é egocêntrico, ele é narcisista, ele se admira a si mesmo, ele olha no espelho e fala: eita, eu sou crente. Não, esse tipo de crente já está rejeitado. Quando Samuel chegou na casa de Davi, que olhou para Eliabe, aquele homem com aquele portão a 2 metros de altura, bonitão, Samuel disse: certamente eu estou diante do escolhido do Senhor. E Deus disse: não, esse aí eu já o rejeitei no meu coração. Olha o que Deus falou. Sabe o que Deus estava dizendo? O meu escolhido está lá de trás da malhada, aleluia, está lá de trás do monturo. Então os escolhidos de Deus são os improváveis, né? 1 Coríntios, vamos já orar, viu, para a gente encerrar. 1 Coríntios, que palavra linda, Jesus. 1 Coríntios vai nos dizer algo tremendo. É bom, né, a palavra? O alimento gostoso. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Leia a partir daqui, pastora, a partir do 18. Pode ler, quando for para parar eu lhe falo. A partir do 18, leia aí. 1 Coríntios, a partir do versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as fracas para confundir as fortes. Você está entendendo como é a maneira de Deus agir? É tão fácil conhecer Deus, porque Deus, Ele escolhe os improváveis. Quem escolheria Davi, o rejeitado na sua casa, o desprezado pela sua família? Não, ninguém escolheria. Quem escolheria Pedro, o pescador fracassado? Quem escolheria Moisés, o matador do egípcio, agora jogado lá nas terras de Midian? Mas Deus escolheu eu e você, e tantos outros milhões e milhões e milhões, para mostrar que Ele é Deus. Então é por isso que eu amo a palavra, é por isso que eu amo as coisas, né? Quando o filho meu chegou para mim, eu preciso falar isso para vocês, que isso vai me fazer bem, vai fazer bem a vocês também. Eu tenho 12 filhos, e um filho meu que eu amo demais, eu amo eles todos, mas eu quero muito bem esse filho. Ele chegou para mim e disse: papai, eu sou homossexual. E eu vi que ele estava muito perturbado, e que aquilo estava matando ele. Sabe qual foi a minha resposta para ele?
Fique em paz, meu filho. Fique em paz. Eu não vou deixar de te amar. Vou apenas aumentar minhas orações por você, porque o inimigo está querendo tirar de você aquilo que Deus lhe deu. Agora, eu disse para ele, se o diabo está pensando que colocar no meio dos meus filhos um homossexual vai destruir meu ministério, ele está enganado. Ele está me dando munição para atirar nele. Primeiro do que tudo, quem poderá me acusar de homofóbico tendo eu um filho homossexual? Não. E eu poderei pregar para os homossexuais sobre esse tema. Eu estou lendo vários livros, me especializando na Bíblia Sagrada, mais ainda diante desta causa. Porque nós estamos vivendo hoje uma grande quantidade de jovens se revelando lésbicas e homossexuais. Estamos ou não estamos? Inclusive cantores gospel, pastores, padres, religiosos, que de repente se revelaram. E não são só religiosos não, é todo mundo de todas as camadas sociais, de repente se assume. Não sou homem, eu sou gay. A mulher, não sou mulher, eu gosto de mulher. Nós estamos passando por essa transformação na nossa sociedade, e o pastor da atualidade, ele tem que estar preparado na Bíblia, na palavra de Deus, não para condenar, não para dizer que vai para o inferno, mas para dizer: Jesus te ama. Jesus te ama, e o amor dele vem acompanhado da sua salvação. Então eu falei para meu filho, falei: filho, se o inimigo está achando que ele vai me derrubar com isso aí, ele enganou-se. Ele enganou-se. Ele está pegando, sabe o quê? Ele está trazendo os cartuchos para me botar na bazuca e olha, pau, nele. Eu vou atirar nele. Porque se eu tenho um filho que se confessa homossexual, até que ele seja alcançado por Deus, que ele já é de Deus, eu digo até que ele seja alcançado para ver uma mudança na vida dele com relação à sua opção, eu vou sair pregando para todo mundo e dizendo: eu conheço isso aí. Eu sei o que é que um pai sofre, o que é que uma mãe sofre por não querer seu filho assim. E eu também sei que o fato de um filho homossexual, de uma filha lésbica, ou seja, qualquer outra opção, um filho drogado, por exemplo, um filho traficante, um filho que está no mundo do crime, um filho que está... Quem é homossexual ou lésbico não são criminosos. Eu estou falando do mundo do crime, que vive no mundo do crime, com drogas, com assalto. Essas pessoas, elas estão vivendo uma vida errada, à margem da sociedade. Por isso que chama marginal, porque está por fora da sociedade. Marginal é o que mageia, está por fora. Essas pessoas, elas não deixam de amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, sua esposa, seus filhos. Não! Elas estão vivendo aquela opção de vida, estão precisando apenas que chegue até elas a luz do amor de Deus para mudá-las e transformá-las. E eu fiz uma oração com ele e deixei ele bem à vontade. Fique tranquilo, filho. Fique em paz. Porque ele chegou a dizer a mim que estava à beira do suicídio. Eu digo: não, você não vai se matar não. Você vai viver. Hoje eu coloquei aqui: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. E eu peço a Deus, reconhecendo pó que sou, fraco que sou, limitado que sou, eu peço a Ele: Deus, me dê sempre o entendimento de saber que tudo o que acontece na minha vida tem a Tua permissão, porque eu sou Teu servo, eu vivo para o Senhor 24 horas por dia, sou um homem de oração, sou um homem de propósito. Eu só quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais para ver o que o Senhor vai fazer na minha vida com cada coisa que acontecer na minha vida. Acabou-se, nem me preocupo, nem.
Isso não me tira o sono, isso não me tira nada. Olha, Efigênia, passo por situação com meu filho, passo por essa situação com meu filho, Efigênia. Não esquenta a sua cabeça, Efigênia. Teu filho não deixou de te amar. Nem negue a ele o seu amor. Somente entregue a Deus. Entrega a Deus. Porque ninguém toca num servo de Deus sem a permissão dele, em qualquer área. Eu amo a todos. Eu até disse a meu filho: como é que uma pessoa vai me acusar de racismo se eu vivo com a preta? Quem é que vai me acusar de racismo? E se me acusar de homofóbico? E eu levar meu filho lá e ele dizer: não, eu falei para meu pai que era homossexual, e ele recebeu com a maior naturalidade, orou por mim, falou do seu amor por mim. Porque esse Deus que querem alguns fariseus pregar, esse Deus que eu te mato, ele não existe. A palavra de Deus diz que Deus é amor. A palavra de Deus diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. A palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então nunca fique triste com as coisas que acontecem na sua vida. Somente peça a Deus que você entenda: Senhor, eu quero só compreender o propósito para isso, para mim poder viver em paz e fazer a tua obra. O que você junta pelo caminho da sua vida é o que vai fazer a diferença da sua vida. É isso aí. E nada vai mudar. Nada vai mudar o que você tem para ser feito pela mão do Todo-Poderoso. Você está entendendo, meus amados? Quem é que está compreendendo isso? Estão dando glória, estou recebendo para mim, né? Pois receba para você, porque eu estou pregando o que eu vivo. Eu amo pregar o que eu vivo, o que eu vivi, o que eu viverei. E eu peço a Deus que nunca me mude. Pai, nunca me mude. Porque eu sei que sou assim, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou isso, não, eu sou assim porque o Senhor me fez assim. Eu sou assim porque o Senhor me deu, Senhor, essa alegria, Pai querido, de viver na Tua presença. Aleluia. Fazendo, Deus, o que agrada ao Teu coração. Eu quero sempre ser esse crente que agrada a Deus. Eita Deus, eu quero agradar a Ti, Senhor. Eu não quero agradar os homens. Eu vivo para Ti, e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Glória a Deus. Queria mostrar para vocês aqui. Eu botei igreja sede, mas já tem aqui, já disse que tem. Onde é que está, pastora? Me ajuda a encontrar aqui. Sede. Aqui. Quando você salva, pastor, deixa eu só trazer aqui a irmã Fabiana. Alguns irmãos tinham perguntado, no momento que o pastor falou, eu oro dizendo se Deus quiser, e perguntando, essa frase é correta? É certo dizer se Deus quiser? É sim. Lá em Tiago, no capítulo 4, a palavra do Senhor fala da falibilidade, né, dos projetos humanos. Aí vai dizer assim, ó, a partir do versículo 13: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora está falando da presunção, de você, né? Eu sei que isso vai acontecer. Não, se Deus permitir, se Deus quiser, não é? Então é correto sim, sempre a gente diz, se for da permissão de Deus, se for do querido Pai, se assim for da vontade do Senhor. Amém? Irmãos, o irmão Adriano fez aqui, pastor, você pegou já? Já está. Ele fez esse vídeo aqui lá na nossa sede, olha. A nossa sede. Fez à noite, olha como ficou bonito. A igreja sede da Pão da Vida na cidade de Mossoró. Aí atrás desse prédio branco é o call center que está sendo construído. Aí é o estacionamento, né, da igreja. Ele fez